E aí, meu chapa, tudo bem? Hoje a gente acordou com uma notícia muito boa, né? Ontem, dia 18, foi o meu aniversário e hoje eu recebi um presentão, porque a Nintendo vai estar voltando pro Brasil depois de uns 4 anos fora. Vamos comentar isso aí? Será que agora o Switch vai ser vendido por R$ 300 e os jogos vendidos por 5? Será? Deixa seu gostei no começo do vídeo, não esquece de se inscrever no canal do Laboratório e vamos lá. Bom, eu tô aqui no Twitch da Nintendo of America, que eu acho que eles já começaram vacilando, porque eles botaram tudo em inglês, eles deveriam ter colocado em português, porque isso é mais relacionado aos fãs do Brasil, né? E não a galera dos Estados Unidos que vai ver que a Nintendo tá vindo pro Brasil. E basicamente o que eles disseram é: saudações para todos os fãs da Nintendo no Brasil! Nós estamos muito animados de anunciar que o Nintendo Switch vai estar chegando em breve ao Brasil. Fiquem ligados no nosso Facebook e também no nosso Instagram. Bom, eles colocaram isso em inglês, foi um vacilo na minha opinião, mas as páginas em português da Nintendo colocaram tudo em português, então não vou reclamar disso especificamente. Embora que a Nintendo Brasil, né, a página do Instagram da Nintendo, ela já compartilhou propagandas em espanhol. Então a Nintendo, ela literalmente não vê muito o Brasil, ou pelo menos ela não investe muito nesse mercado. E isso já é um dos pontos negativos dessa vinda da Nintendo para o Brasil, porque a Nintendo ela já esteve no Brasil por muito tempo, mas isso não fazia muita diferença, para falar a verdade. Não é que nem a Sony, por exemplo, ou a Microsoft, que eles têm uma estratégia bem mais agressiva de mercado aqui no Brasil, onde eles produzem os jogos aqui no Brasil, os jogos saem muito mais baratos do que se você comprar lá fora, né? Tanto que você teve lançamentos aqui no Brasil, que nem o Death Stranding, que saiu por R$ 175, sendo que se você fosse comprar lá fora, daria uns 230, 240 reais. Infelizmente, o dólar subiu demais e agora a gente está tendo uma equalizada do preço. Mas mesmo assim, os jogos de PlayStation estão muito mais baratos do que os jogos de Switch, por exemplo, que atualmente são todos importados, né? Tirando, obviamente, a Nintendo eShop brasileira, que é extremamente bizarra. Por que a Nintendo eShop brasileira é bizarra? Porque você não tem acesso a ela através do seu Switch. Você só tem acesso à Nintendo eShop através de um site, e aí nesse site você compra o código, e aí você volta pro seu Switch, e aí você coloca o código lá. E tipo, a Nintendo eShop brasileira era muito boa, ela vendia os jogos realmente por um preço muito barato. Tipo, o Harvest Moon, quando ele saiu, ele tava R$ 250, e eu sei que muita gente vai falar que isso é um pressão. Mas R$ 250 para um jogo que estava sendo vendido a 350 na época, se você fosse comprar em dólar, para mim tá bom, né? Então estava relativamente barato os preços do Nintendo eShop, até que eles aumentaram o preço recentemente, né? Agora os jogos eles estão valendo R$ 300, infelizmente. Mas mesmo assim, por conta da conversão do dólar, né? Porque o Nintendo Switch você não consegue comprar em reais além da eShop, você vai pagar muito mais caro se você for comprar através de dólar. Você vai pagar 330, 340 reais. Por exemplo, o Super Mario Origami King tá 299 na loja. Ele foi lançado a 250, então ele recebeu um aumento. E se você for ver o Origami King, tipo, em loja física, você vai pagar muito mais caro do que isso. E se você for comprar na eShop norte-americana, você vai pagar muito mais caro também. A realidade é que Nintendo virou algo de nicho, virou algo de gente que tem grana ou pessoas muito mais velhas que podem sustentar, né? Porque videogame já é uma coisa cara, muito cara inclusive. Só que PlayStation e também o Xbox, eles têm alguns sistemas, né, que facilitam, né, que eles te dão jogos por mês. Inclusive, aquele sistema da Microsoft é muito bom, porque você paga tipo uns R$ 10, você tem acesso a vários jogos para você no primeiro dia, inclusive. O jogo é lançado e aí você já tem acesso a ele, você não precisa comprar. Foi assim com o Gears of War, vai ser assim com os Halos. Então é um negócio bem legal mesmo, que ajuda bastante a galera que não tem tanta grana para estar investindo. Agora, no caso do Switch, não. Switch você tem que ter muita grana, tipo, é muita grana mesmo. E sem contar o preço do videogame, que tá hoje em dia 4, 5 mil reais. E isso tudo por conta da subida do dólar. Embora aqui é meio confuso esse negócio aí de dólar, porque originalmente o preço do Switch era $300, e quando você convertia para o real, ele daria mais ou menos uns R$ 1.500, né?
Então, como que o Switch custando R$ 1.500, ele tá sendo vendido aqui por 5 mil, né? Nem que você coloque 100% de imposto, você vai chegar nesse valor aí, porque se você botar 100% de imposto e mais 20% de lucro, não vai dar nem R$ 4.000, vai dar uns 3.500, 3.600 por aí, né? Mas a gente tá vendendo o Switch aqui por esse preço. E com a Nintendo vindo para o Brasil, essa é a maior mudança, na minha opinião, que pode acontecer, que é abaixar o preço do Switch. O Switch ele ser vendido por, sei lá, o Switch Lite, né, especificamente, ele provavelmente vai ser vendido por uns R$ 1.500, se eles forem vender por conversão direta. E também o Switch, o videogame em si, ele pode estar saindo por uns R$ 2.000, R$ 2.500, o que ainda é caro, mas é um valor bem melhor do que os R$ 5.000 que a gente está pagando hoje em dia. Já os jogos, bom, uma coisa que eu acho que pode facilitar muito a nossa vida é que a Nintendo eShop ela funcione no Switch especificamente. Então, você não vai precisar mais fazer esses trâmites de entrar num site aleatório para você conseguir passar o jogo depois pro código. É uma treta, né? Então, agora você vai ter a opção de comprar jogos digitais de Switch direto no Switch especificamente, pagando um pouco mais barato do que você pagaria normalmente. E outro ponto, né? Tipo, jogos físicos provavelmente não vai mudar nada em relação ao preço do jogo físico, ele vai continuar caro, até porque a gente não tem produção nacional e a Nintendo nunca produziu aqui no Brasil, então é dificilmente acontecer um negócio desse, da Nintendo chegar e falar, não, agora a gente vai produzir os cartuchinhos aí. Não, isso não vai acontecer, não se iluda em relação a isso. Poderia ser que acontecesse, mas mesmo que acontecesse ia ser um drop mínimo, visto que o dólar tá muito alto, o dólar tá R$ 5,50. O jogo que você vende por 60, ele sairia por mais de R$ 300 aqui, e a gente tá pagando menos de R$ 300. Então, eu acho que é praticamente uma conversão direta que a gente tá fazendo. Tirando os jogos novos, né, que nem o Pokémon XY, que quando eles lançaram aqui no Brasil a versão física, a versão dupla dele tava R$ 900 e a versão single, né, ou seja, o Sword ou o Shield, eles estavam sendo vendidos por R$ 499. Aliás, eu falei XY, desculpa, vacilei, não era XY, esse é outro jogo, né, estou confundindo. Então, o último Pokémon que saiu, ele estava sendo vendido por R$ 499. Isso é complicado, né? Então, provavelmente a gente vai ter uma equalizada aí nos preços, mas de qualquer maneira, para a Switch, por ser tão caro, vale mais a pena você comprar jogo de mídia física, porque aí você pode revender no Mercado Livre ou em outros sites, né? Tipo, você compra mídia física, joga, depois que você terminar, você vende por uma fração daquele preço. Então, você, por exemplo, comprou o Mario Origami King, né? O Paper Mario. Aí você vende ele, sei lá, por R$ 200, tá? Um preço muito bom. Então, você teria pago R$ 100 para jogar ele, o que, na minha opinião, não é um valor tão alto assim. Mas de qualquer maneira, outra coisa que pode acontecer da Nintendo estar vindo para o Brasil é ter mais traduções dos jogos. Que isso, vamos ser sinceros, isso é má vontade da Nintendo fazer as traduções, é porque a Nintendo realmente não se importa muito com o mercado brasileiro. E como a Nintendo não se importa muito com o mercado brasileiro, talvez isso signifique que eles não vão trazer traduções para os jogos. Mas seria legal que eles fizessem traduções, visto que não vai custar tanto, vai ajudar bastante, né, aqui a galera consumir o produto Nintendo, que atualmente são todos em inglês. E lembrando que a maior parte dos jogos da Nintendo, claro, eles são jogos que têm texto. Então os jogos da Nintendo, eles não são dublados. Zelda, por exemplo, tem poucos diálogos, pouquíssimos diálogos. Você poderia literalmente botar alguém ali para fazer uma legenda de todos os bagulhos, que vai ser uma fração do preço do que foi traduzir, por exemplo, Witcher, que foi um jogo que foi 100% traduzido para o português. E cara, tem alguns jogos que são traduzidos para Switch, mas esses são jogos third party, né, que nem o próprio Witcher, ele foi traduzido para o português, mas a tradução do Switch não é especificamente por conta da Nintendo, não. É por conta da empresa que resolveu fazer. Então isso também é uma coisa que a gente não pode só cobrar da Nintendo, mas das empresas que fazem esses jogos third party. Embora que, para Nintendo, né, é meio complicado falar de third party, porque, sendo bem sincero, são poucos os jogos third party que são bons ou que realmente valem a pena para Nintendo, né? Tem jogos legais sendo lançados, tem jogos antigos legais sendo lançados. Agora, há pouco tempo atrás, eles lançaram os BioShocks, que são incríveis. Todos os jogos do BioShock são muito bons. Tem esses jogos indiezinhos, que até tem alguns que são traduzidos para o português, mas no geral, os principais, né, eles não são, que são os jogos da própria Nintendo. E em relação a comprar no Switch ou comprar na Steam, na maior parte das vezes sai praticamente o mesmo preço. Sai um pouco mais caro o Switch, mas é pouquíssima coisa. Se você
estiver comprando na eShop, né? Porque tem vários indies que tem na eShop e tem na Steam. Se você for ver o preço da eShop brasileira com o preço da Steam, você não vai ver uma grande distância. Por exemplo, ó, eu tô aqui vendo um jogo chamado Moving Out. Moving Out foi um jogo que foi lançado mês passado, ou 2 meses atrás, alguma coisa assim. E esse é um jogo de party game, né? Tipo Overcooked. Foi feito inclusive pelos criadores do Overcooked. E na Steam, agora, nesse momento, ele está sendo vendido por R$59. Enquanto na eShop da Nintendo ele está sendo vendido por R$49. Então, em alguns casos, ele fica até mais barato. Dandara é um jogo brasileiro. E ele, aqui na eShop, ele estava sendo vendido por R$29. Na Steam ele está sendo vendido por R$29 também. Tem um jogo que eu quero comprar, que é River City Girls, alguma coisa assim. Deixa eu ver aqui para vocês, rapidinho. Bom, não consegui encontrar ele aqui na eShop em português. Tem alguns jogos que não aparecem na eShop por algum motivo, não sei por que não aparece. Mas de qualquer maneira, River City Girls está R$57 lá na Steam. Deve estar o mesmo preço na eShop brasileira também, se eu conseguir achar. Então é isso, cara. Praticamente não vai mudar os preços dos jogos em si. Talvez fique mais prático para você comprar alguns jogos, né? Porque você vai poder comprar direto no Switch. E o preço do console talvez abaixe um pouco, ou pelo menos a gente equalize o preço para um número bom, né? Mas de resto, eu não tô achando que vai ser tudo isso não que a galera tá falando, não. Acho que a galera tá ficando muito hypada aí. E é sempre assim. A gente sempre fica hypado e de repente a gente fica super frustrado porque viu que aquilo que a gente tava esperando não era tudo aquilo. E vai ser mais ou menos isso que vai acontecer com o Switch. E não é culpa da Nintendo e não é culpa das revendedoras. Talvez o preço seja do Switch especificamente, mas é o dólar subiu muito, tá um caos o nosso governo aí, tá uma porcaria. A gente tá tudo ferrado, não tem uma salvação. Inclusive, tava rolando umas discussões lá no Twitter sobre isso e a galera ainda não caiu a ficha que realmente o governo tá uma porcaria, porque a galera não tá vendo como os preços estão aumentando, né? Por exemplo, ontem eu fui no mercado, o leite que eu pagava R$9,90 antes, agora já tá sendo vendido por R$15. O papel higiênico subiu o preço de tudo. E não é por causa só da pandemia, não, porque eu acho que não dá só pra gente jogar a culpa na pandemia pra essas coisas, não. O preço dos jogos de videogame, o preço dos computadores, coisas do tipo, isso aí tá se tornando algo que a gente nunca vai poder comprar, porque o preço do dólar subiu de uma forma e a gente desvalorizou tanto a nossa moeda, e como a gente compra praticamente tudo importado, que a gente não tem uma indústria forte nacional, não adianta, não tem o que fazer. A gente não vai poder mais ter computador, a gente não vai poder mais ter videogame. Essa geração que vai entrar vai ser a geração mais elitista aqui no Brasil, porque os consoles eles vão ser vendidos por mais de R$4.000 e os jogos eles vão ser vendidos por R$300, R$400. O dólar não tá aparentando que ele vai abaixar, cada vez sobe mais. Então, o que a gente pode fazer, né? Chorar. É isso que a gente vai fazer. Eu não sei, eu vou ficar focado agora, acho que na Microsoft, por causa do sistema deles lá de assinatura, porque é o único jeito que a gente vai ter de jogar alguma coisa sem ter que gastar muito, né? Porque esse preço é irreal até mesmo pra mim, cara. Tipo, é muito bizarro, cara. Tá muito caro. Eu queria comprar uma placa de vídeo, a placa de vídeo tá valendo R$8.000. Eu nunca vou ter dinheiro pra comprar isso. A gente vai ficar com essa geração aqui, né, parado por muito tempo, porque a gente não vai ter acesso à próxima. Isso é uma realidade que já aconteceu e muitas pessoas estão fazendo vista grossa, dizendo que na verdade está tudo bem, né? Bom, então é isso, clã. Muito obrigado por assistir esse vídeo, muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa. Um grande beijo, um grande abraço, a gente se vê depois.